Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e esse é o capítulo 2, seção 2.5, onde a gente vai falar sobre um serviço muito importante da internet, que é o DNS. O protocolo DNS é um dos protocolos fundamentais da internet. Ele é responsável por mapear endereço IP em nomes. Na verdade, mapear nomes em endereço IP. Então, quando a gente tem um nome como www.ic.br, é o servidor de DNS que vai mapear esse nome em um endereço IP, como 200.20.15.48. Né? Esse serviço é um dos serviços essenciais da internet. Ele traduz nomes e endereços e ele é implementado na borda da rede, em servidores que estão na borda da rede. O serviço ele é implementado através de um conjunto de servidores que implementam um banco de dados distribuído. Ele tem essa hierarquia de servidores de nomes, de servidores DNS, em geral, responsáveis por domínios ou subdomínios. O DNS, então, ele além de traduzir nomes em endereço IPs, ele também permite a inclusão de apelidos de nomes, né? Mais de um nome para uma mesma máquina. Então, por exemplo, você pode ter uma máquina, no caso da UF, a gente usa nomes de frutas, né, para as máquinas. Então, a máquina manga.ic.br tem um determinado endereço IP, 200.20.15.48. Ok. Só que ela implementa um serviço de correio eletrônico. E aí, para a gente não expor esse nome manga, que é um nome que não indica o serviço, é muito comum que os administradores de rede nomeiem e deem apelidos às máquinas conforme os serviços que ela implementa. Então, a máquina smtp.ic.br ela é um apelido da máquina manga, assim como a máquina pop é um apelido da máquina manga, assim como a máquina, o nome, né, o apelido IMAP também é um apelido da máquina manga. Então, o servidor de DNS permite que a máquina tenha vários apelidos e é comum então a gente acessar as máquinas através de seus serviços. Então, por exemplo, é comum a gente, se eu quero usar o serviço SSH, eu acessar a máquina ssh.ic.br. Quero acessar o serviço FTP, eu acesso então a máquina com o nome ftp.ic.br. É comum, é uma convenção, não é obrigatório, mas facilita na administração da rede. Né? Além disso, o servidor de DNS implementa uma função especial para auxiliar o serviço de correio eletrônico, que é a inclusão de um apelido para o servidor de correio do serviço de correio eletrônico. Por que isso? Porque tipicamente quando a gente manda uma mensagem de e-mail para um destinatário de correio eletrônico, ela não vai com o nome do servidor de correio, ela vai só com o nome do domínio. Então vou mandar uma mensagem para celio@ic.br. Mas no domínio ic.br, qual é a máquina responsável por ser servidora de correio desse domínio? Pode ser a máquina correio.ic.br, ou mail.ic.br, ou smtp.ic.br. Então são vários apelidos que a gente pode dar para essa máquina. Né? E o servidor de DNS, então, ele permite que a gente consulte nesse banco de dados distribuído qual é o servidor de correio de um determinado domínio. O servidor de DNS também permite a distribuição de carga, ou seja, para um mesmo nome, você ter várias máquinas, um conjunto de endereços IPs, para responder o mesmo nome. Por exemplo, www.google.com. E aí você tem várias máquinas, uma fazenda de servidores, que respondem pelo mesmo nome, www.ic.google.com, mas com endereços IPs diferentes. Né? Bom, aqui uma discussão por que o serviço DNS não é centralizado. Né? Obviamente, na escala da internet, né, seria um enorme volume de tráfego se todos os usuários da internet fossem consultar um único servidor centralizado, seria um único ponto de falha, o banco de dados não estaria próximo dos clientes, seria difícil você ficar atualizando esse banco de dados, então a gente vai ver que isso não é uma opção escalável. A hierarquia dos servidores
de DNS é essa. Você tem servidores de DNS locais, que não estão aparecendo aqui na hierarquia. Servidores de DNS que são autoridade para resolver nomes de um determinado domínio, por exemplo, aqui da UMass, da Poly, da Amazon, da Yahoo. Servidores top level domain, de domínios de alto nível, como servidores de DNS para o subdomínio .com, .org, .edu, e servidores de DNS raiz. Então é muito comum os servidores locais servirem como proxy para consulta para um determinado nome. Então aqui nesse exemplo, a gente vai assumir que se um cliente não encontra uma resposta para a sua consulta, ele quer acessar www.amazon.com e ele não tem esse endereço IP ainda, ele vai consultar no seu cache, né? Ele vai consultar o servidor de DNS raiz, que vai indicar qual é o servidor de DNS que responde pelos domínios.com. Aí esse servidor de DNS.com ele vai ver qual é o servidor de DNS que responde pelo Amazon.com. E esse sim, o servidor Amazon.com, de DNS da Amazon.com, vai então responder com qual é o endereço IP da máquina www.amazon.com. E a gente vai ver que tem como fazer isso de forma recursiva ou iterativa. Existem no mundo alguns servidores de DNS raiz que são então base para estar apontando para os servidores de DNS dos domínios top, né? E existem então domínios top level domain, né? Domínios de alto nível para cada país, .br, .uk, .fr, .ca, .japão, né? Para alguns domínios, .com, .net, .edu, né? E existem servidores de DNS com autoridade para responder sobre aquele domínio, como foi o exemplo da Amazon. Então, o servidor de DNS da Amazon pode dizer qual é o endereço IP da máquina www.amazon.com. Além disso, também, esses servidores com autoridade podem dizer quais são os endereços de correio, né, do servidor de correio daquele domínio. A gente vai ver isso já com alguns detalhes. Além desses servidores, existe também o servidor de nomes local, né? Esse servidor de nomes local está servindo como servidor de nomes default na nossa máquina. É importante saber que na configuração de rede de qualquer máquina, além do endereço IP daquela máquina, você também tem o endereço IP do servidor de DNS que a sua máquina vai usar como servidor de nomes default. E aquele servidor de DNS local, ele serve como proxy para as suas consultas. E é ele que vai resolver os nomes que a gente quer resolver. Pode resolver de forma recursiva ou iterativa. Então aqui, mostrando de forma iterativa, se eu tenho aqui um solicitante que está nessa máquina, sys.poly.edu, e ele quer saber qual é o endereço IP relativo ao nome gaia.cs.imass.edu, ele vai então primeiro fazer uma consulta ao servidor de DNS dele local, que está no mesmo domínio dele, e isso foi configurado nas configurações de rede dessa máquina, da máquina solicitante. O servidor de DNS local, então, agora vai servir como proxy para essa consulta, e ele vai consultar o servidor de DNS raiz, que vai dizer, olha, eu não sei quem é gaia.cs.imass.edu, mas eu vou te dizer quem é o servidor do domínio .edu. E ele responde com isso. Aí o seu servidor de DNS local faz uma nova consulta agora ao servidor de DNS top level domain.edu, e ele vai dizer, olha, eu não sei quem é gaia.cs.imass.edu, mas eu sei quem é o servidor de DNS da umass.edu ou da cs.imass.edu. E ele te responde com essa informação, e aí o seu servidor de DNS local faz então a consulta direto ao servidor de DNS que tem autoridade para dizer quem é Gaia, né? E aí ele vai então olhar na base de dados dele e vai falar, gaia.cs.imass.edu tem esse dado, endereço IP. E aqui já vem a resposta do endereço IP e o seu servidor de DNS local responde com aquele endereço IP. A outra forma de resolver nomes
que é possível no serviço DNS, mas pode ter uma carga um pouco pesada para os servidores intermediários, é de fazer uma consulta recursiva, onde a consulta é passada para o servidor de DNS local. Esse servidor de DNS local faz a consulta para a raiz não sabe, mas ela sabe quem é o top level domain do .edu, então ela mesma encaminha para o .edu. O .edu também não sabe quem é a Gaia, mas sabe quem é o da cs.ums.edu, encaminha para ele, e aí depois a resposta volta por todo esse caminho. A vantagem de voltar por um caminho recursivo é que agora o cache desses servidores intermediários já vai saber responder também quem é gaia.cs.ms.edu. E uma próxima consulta seria respondida diretamente por eles, porque está no cache. Porém, isso gera uma carga pesada para os servidores intermediários. Então, nem sempre você tem essa função recursiva sendo habilitada na configuração do seu servidor DNS local, né? É uma opção de alguns administradores de rede permitir ou não a busca recursiva versus a busca iterativa, que tem uma sobrecarga menor para os servidores de DNS locais. Bom, como eu já adiantei, os servidores de DNS implementam cache. E a cache faz com que ele não precise fazer uma nova consulta, uma mesma consulta, porque ele já sabe resolver ela diretamente. É muito comum também que os servidores locais eles já armazenem em cache os servidores top level domain, para que você não tenha que estar consultando os servidores de DNS raiz a todo momento, né? O tempo que o registro fica, né, armazenado em cache é definido pelo próprio registro, então tem um tempo limite para cada registro no cache. E existem alguns mecanismos para atualização desses registros, porque observa que localmente, no meu domínio, eu posso decidir mudar a máquina www de uma máquina para outra, serviço, né, de uma máquina para outra. Quando isso muda, a entrada que está nos caches distribuídos dos servidores de DNS pelo mundo podem ter que ser atualizadas, né? Então elas podem ser atualizadas porque o tempo vai expirar e aí eles vão sair daquele cache, né? Ou eu posso explicitamente notificar que eu quero atualizar uma determinada entrada em cache, tá? E aí existem algumas normas para esse serviço. Aqui o formato do registro que fica no banco de dados distribuídos do DNS, ele tem esse formato que é uma tupla com nome, valor, tipo e TTL, tempo de vida. TTL é o time to live, né? É o tempo de vida daquela informação, é o tempo que aquela informação vai ficar no cache, né? E essa tupla é denominada no servidor de DNS como um registro de recursos, ou Resource Register, né? Por isso tem esse nome RR. Então tem esses 4 valores. Os tipos podem ser do tipo A, onde, quando é do tipo A, você tem, de fato, o nome sendo uma string e o valor sendo um endereço IP. O tipo nome canônico, ou CNAME, esse tipo, ele vai indicar que o registro tem uma string no nome, que é um apelido, e o valor é o nome da máquina, né? Então, por exemplo, pode ser aqui smtp.ic.uf.br e aqui eu tenho o valor manga.ic.uf.br. Lá no tipo A, eu tenho um outro registro, que é manga.ic.uf.br, é o endereço IP 200.20.15.48, por exemplo. Então, esse tipo permite a gente implementar apelidos. E aí eu posso ter vários registros no meu banco de dados com vários apelidos apontando para a mesma máquina ou para o mesmo nome canônico. O tipo NS é um tipo especial que diz qual é o nome da máquina que é servidora de DNS daquele domínio. Então agora no campo nome eu tenho um domínio, por exemplo, ic.uf.br. E o valor é uma outra string, que é o nome do servidor de DNS daquele domínio. Por exemplo, dns1.ic.uf.br. Ok? De forma análoga, o tipo MX, ele diz quem é o servidor de correio daquele domínio. Então, para o domínio ic.uf.br, o campo valor vai ter o nome do servidor de correio daquele domínio. Por exemplo, manga.ic.uf.br. Ou
smtp.ic.uf.br, ok? Pode ser um apelido também. E o campo TTL dá o tempo de vida desse recurso nos caches da rede. Bom, é dessa forma, então, lá respondendo a uma pergunta que eu fiz lá na seção 2.3, que um servidor de correio SMTP do remetente descobre qual é o servidor de correio do domínio do destinatário. Então, quando a Alice manda uma mensagem para o Bob, e aí a mensagem está bob@ic.uf.br, qual é o nome do servidor de correio do domínio ic.uf.br? Aí o servidor SMTP da Alice faz uma consulta ao servidor DNS local, perguntando com o tipo MX, estão fazendo uma busca com o tipo MX, perguntando quem é o servidor de correio do domínio ic.uf.br. E aí o servidor de DNS vai retornar o nome smtp.ic.uf.br ou manga.ic.uf.br do servidor de correio do domínio ic.uf.br. E aí sim, e aí ele pode fazer uma nova consulta, né, e traduzir para o tipo A para descobrir o endereço IP da manga.ic.uf.br dessa máquina, e então pode estabelecer uma conexão TCP para transmitir a mensagem via SMTP da Alice para o servidor de correio do Bob, que fica na máquina manga.ic.uf.br. Entenderam? É isso. Então, isso aqui é amarrando, então, a pergunta que eu fiz lá na seção 2.3. Como que o servidor de correio do remetente descobre o nome e o endereço IP do servidor de correio do destinatário? Sendo que o destinatário pode estar em qualquer domínio do mundo, né? No Japão, em qualquer lugar. Então ele vai fazer uma consulta aos servidores DNS com o tipo MX, perguntando qual é o servidor de correio daquele domínio. Ok? Bom, aqui a gente tem então um exemplo bem interessante, né? Digamos que a gente queira criar uma nova empresa com um novo domínio chamado networkutopia.com. Bom, se ela está no domínio .com, lá no servidor de DNS do domínio.com tem que ter uma entrada, pelo menos uma entrada, com... Aqui eu tenho o domínio networkutopia.com, não é o nome de uma máquina. Aqui eu tenho o nome de uma máquina, dns1.networkutopia.com, e o tipo NS. O tipo NS diz que essa máquina, DNS1, é servidora de correio do domínio networkutopia.com. Bom, além disso, só que com isso, só isso não basta, porque eu só sei que esse nome aqui, essa string, é o servidor de DNS daquele domínio. Mas qual é o endereço IP dele? Vai estar nesse outro registro aqui. Então tem um segundo registro do tipo A, que aí sim associa aquela string, o nome do servidor de correio do domínio Networkutopia, ao endereço IP dele. Bom, beleza. Agora, todas as demais máquinas do domínio networkutopia.com devem estar na base de dados do servidor DNS1, dessa máquina aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, ter uma máquina www.networkutopia.com, eu não vou registrar ela lá no domínio top-level-domain.com. Não. Eu tenho que registrar essa entrada, ter esse registro, na base de dados do servidor DNS1. Isso permite que eu possa fazer uma manutenção mais simples da minha máquina, da minha rede local. Então, lá no Networkutopia, se eu decidir mudar o serviço do www de uma máquina para outra, eu só preciso atualizar nesse servidor. E não tem que atualizar em nenhum outro servidor top-level domain. Certo? Se eu quiser instalar um novo serviço, SSH, FTP, qualquer outro serviço no meu domínio Networkutopia, eu só mexo na base de dados que está dentro da máquina DNS1 e em nenhuma outra base de dados. E o resto do mundo descobre como acessar a máquina www.networkutopia.com consultando o servidor de DNS Top Level Domain, que vai traduzir e vai dizer qual é o servidor de DNS do meu domínio, que é a máquina 1, e aí se ele faz uma conexão DNS, né, uma consulta ao servidor de DNS meu local da máquina Networkutopia,
e aí ele vai ter a tradução, então, para o nome www. Ok? É isso, gente. Com isso, a gente tem, então, da mesma forma, a possibilidade de criar registros do tipo A e do tipo CNAME para o nosso domínio, registros do tipo MX para o nosso domínio também, para que se alguém quiser mandar uma mensagem para mim na minha empresa, por exemplo, celio@networkutopia.com, ele vai então consultar o meu servidor de DNS local para saber qual é a máquina que responde pelo domínio networkutopia.com como servidora de correio. Ok? É isso. Espero que tenham entendido bem como é o serviço de DNS, que é um dos serviços essenciais da internet.